Aí azedou pro seu lado já. Porque, não, se a senhora fez isso aí, caixão e vela preta. Sinto muito. Não, pode esquecer. Não, mas então, nós vamos. Alguém que é tipo assim, é isso? Alguém? Não, João, você não vale. Depois você fala. Que a gente já conversou um pouquinho já. Bom, ninguém vai falar? Então vamos começar fazendo uma leitura dos textos, mas principalmente Mateus 12, versos de 22 ao 32, tá? É aí onde nós temos talvez o texto mais utilizado para falar sobre o assunto, embora há o texto de Marcos e Lucas, e também o próprio João, o evangelista João, também fala, entre aspas, sobre isso, mas ele fala na primeira carta de João, lá no último capítulo. E ele não fala exatamente sobre isso, mas ele dá uma pincelada. Mas vamos lá, Mateus 12, e eu vou ler na ARA, tá bom? Porque tem detalhes aqui na ARA que vai nos ajudar em algumas coisas. Ó, Mateus 12, do 22 ao 33. Eu vou ler, e você pode acompanhar aí, mas vamos lá, atenção. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Por isso que eu te falei, irmão Márcio, ó, nem neste mundo e nem no porvir. Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Bom, a leitura básica do texto geralmente se utiliza isso aqui, mas como eu disse, temos ainda em Marcos 3, Lucas 12, enfim. Vamos lá. Vamos destacar algumas coisas. Eu fiz a leitura de Marcos, mas eu quero destacar algumas coisas que todos os evangelhos compartilham, tá? O cenário. Qual é o cenário que Jesus está inserido aqui? Expulsão de um demônio, de um homem que é surdo e mudo. Alguns vão dizer que ele é só surdo, enfim. Mas Jesus expulsa o demônio de um homem que era surdo e mudo, e esse homem é curado também, tá? Um detalhezinho aqui que não tem nada a ver. Mas eu acredito sim que os demônios podem trazer doenças, tá? Então, enfim. Então, em todos os contextos, o contexto começa com Jesus libertando uma pessoa possessa, tá? E desperta o quê? Reação de algumas pessoas que estão em volta e dos opositores, né? Que são os fariseus. No caso de Mateus e Lucas, a pessoa liberta era cega e muda. Mateus, né? Ou muda no caso de Lucas. Então reforça que existe aqui um milagre extraordinário acontecendo. Segundo ponto, os líderes acusam Jesus, né? Fariseus e escribas, que eram os inimigos máximos de Jesus aí, Mateus e Marcos, né? Ou alguns opositores, como diz Lucas. Então Jesus expulsa demônios e eles dizem: pelo poder de Beelzebu ele faz isso, pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. É uma acusação que a autoridade de Jesus de expulsar demônios vem através de Satanás. Então, Jesus, nada mais que você está fazendo é expulsando os demônios pelo poder de Satanás. 3. Jesus
dá uma resposta a eles na lógica, né? Então, não pode um reino dividido subsistir. Se Satanás expulsa Satanás, Satanás está guerreando contra ele mesmo, né? Então, essa é a lógica por trás do argumento de Jesus. E isso faz desmontar o argumento dos fariseus, porque é incoerente a afirmação deles. E então, Jesus afirma que se ele expulsa demônios pelo Espírito de Deus, como diz Mateus, ou, olha o que Lucas fala, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então o reino de Deus chegou. O que significa isso? A gente não vai tratar muito sobre todos os casos aqui, mas isso aqui é importante. Se Jesus está expulsando demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino de Deus. Se Jesus, entre aspas, está certo no que ele está fazendo, obviamente os fariseus estão errados. E o reino de Deus está chegando. E quem é que pregava o reino de Deus? Um antes. Muito obrigado, irmão Márcio. João Batista pregava a vinda do reino de Deus. Ou seja, ele estava também confirmando as mensagens de João. E por quê? Aí é que é o seguinte, se o reino de Deus e João prega sobre ele, por que vocês não batizaram o batismo de João? Então os fariseus começam, opa, estamos no mato aqui, hein? Beleza. Então, a ação de libertação é um sinal da manifestação do governo divino. 5. Jesus ilustra um homem forte, que entra na casa, amarra um homem que é mais fraco e rouba tudo. Ou seja, precisa de alguém mais forte para saquear a casa de alguém. E então ele faz um posicionamento radical. Quem não é por mim é contra mim. Começamos aqui algo importante. Quem não é por mim é contra mim. O que significa isso? Ninguém está sem time. Ou você joga no Corinthians, ou você joga no Palmeiras. Não tem como jogar nos dois. É isso. Então Mateus e Lucas registram essa fase, enfatizando que não há neutralidade espiritual diante de Jesus. E por último e mais importante, nos 3 relatos, Jesus alerta que todo pecado pode ser perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito não terá perdão. E em Marcos, isso é diretamente ligado à acusação feita pelos líderes, né? Marcos, você vai ver Marcos falando assim, ó, Jesus disse isso porque eles diziam, ou eles disseram, tá? Ele tem espírito imundo. No caso de Marcos, especificamente, quando nós lemos o texto, a impressão que temos é que a blasfêmia contra o Espírito Santo é factual, falar palavras, tá? Então a impressão que se tem é isso. Bom, dito isso, temos aí um panorama geralzinho, vamos nos fixar em 3 pontos principais aqui para a gente ter um pouco mais de aprofundamento no assunto. Primeiro, o cenário. Segundo, a acusação. E o terceiro, que é a advertência. Então vamos lá. O cenário. Em todos os evangelhos, o que nós temos aqui, um milagre inegável realizado por Jesus, em que os fariseus viram e uma multidão também viu. Um milagre aconteceu. Ele expulsa um demônio, restaurando a pessoa que estava sob o domínio do diabo. Então, em Mateus, o homem era cego, mudo, Lucas, né, era mudo. Após a expulsão, o homem então passa a ver e falar. Este é o cenário fundamental por 2 razões. Atenção. A natureza pública do milagre acontece de forma não privada. Todos veem, como eu acabei de falar, tá? Quando Jesus faz o milagre, há uma admiração e um espanto por conta daqueles que estavam ali, e eles até chegam a questionar: seria esse mesmo o filho de Davi? Há um tempinho atrás, desculpa, tempinho atrás, vocês vão achar que é ontem, né? Não. Tempinho atrás aqui, voltando aos textos, o próprio Mateus, acho que no capítulo 9, vai falar daqueles homens que começam a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O próprio evangelho de Mateus é uma afirmação no primeiro capítulo de que Jesus é o filho de Davi, porque no primeiro capítulo você vai ter a árvore genealógica de Jesus, onde Mateus vai trazer a ideia de que Jesus cumpre a profecia de que o rei viria da linhagem de Davi. Quando então a multidão vê Jesus expulsando o demônio, curando aquele homem fala e ouve, eles começam a cogitar:
será que esse realmente é o filho de Davi? Ou seja, ele é o Messias, o prometido de Deus? Beleza. Segundo ponto, para a mentalidade judaica da época, doenças eram frequentemente associadas às opressões demoníacas e ao poder das trevas, como eu disse. Então, quando Jesus liberta esse homem, ele demonstra publicamente seu poder sobre as forças do mal. É um sinal visível, praticamente palpável, do reino de Deus, do poder de Jesus Cristo e a chegada do reino de Deus. Então, tenham isso em mente. Segundo, a acusação dos líderes. Existe uma reação positiva daqueles que estavam em volta, mas os escribas e fariseus, sentindo a autoridade que eles tinham na lei e a interpretação deles da lei ameaçada, o que eles fazem? Descredibilizam aquele senso comum da galera de que Jesus era o filho de Davi. Agora tem um detalhe, eles inventam então a contranarrativa, como eu coloquei. Eles falam, não, na verdade isso daí não é nada, ele não é o filho de Davi, ele expulsa os demônios pelo poder de Satanás. Só que aí que está o detalhe. Eles são incapazes, ouça bem, incapazes de negar o milagre. Eles sabem, viram, comprovaram, perceberam, notaram que aconteceu um milagre. Por que eu estou te falando isso? Porque é importante. Ateu é diferente de fariseu. O ateu, ele vai inventar, não, isso aí Jesus... Ou alguns teólogos liberais diziam o seguinte, na verdade Jesus não andou sobre as águas. Aquilo ali é só uma forma figurada de você entender um outro negócio, mas não é literal que Jesus andou sobre as águas. Então eles inventam alguma coisa. Tá? No caso dos fariseus, eles não estão inventando que Jesus não expulsou o demônio. Eles estão confirmando. Realmente, ele expulsou o demônio. Só que ele fez isso com o poder do diabo. Perceba a diferença entre um fariseu e um ateu ou um teólogo liberal. Tá? Porque o ateu ele vai negar a divindade de Jesus, o poder de Jesus, que Jesus não expulsa demônio, ou que Jesus nem existiu. Isso é uma coisa. Outra coisa é, eu percebi de fato um milagre e não o reconheço como o reino de Deus. Não só isso, atribuo que eu vi ao diabo. Tá? Então, Beelzebu era nada mais do que o próprio diabo, tá? Então, é uma obra satânica. Eles estão falando, ele faz isso através do poder do próprio diabo, uma obra satânica. Só que observe, como eu disse, eles reconhecem que Jesus expulsava demônios. Eles têm plena convicção daquilo. E não só isso. Quando Lázaro ressuscita, eles viram, tinha fariseu na ressurreição de Lázaro. Eles estavam lá. O que eles faziam? Não, mentira. Lázaro estava lá dentro, fingindo de múmia. E daí alguma coisa fizeram. Pegadinha do malandro. Lázaro saiu. Porta dos desesperados, abriu a porta, Lázaro sai. Não. Botaram uma carniça lá perto para achar que... Não, mas Lázaro... E não só isso. Quando Jesus ressuscita dos mortos, eles inventam que roubaram o corpo de Jesus. Eles viram Lázaro. Eles perceberam a ressurreição de Jesus. E o tempo todo eles estavam aqui. Não, para, mentira, isso aí é Mr. M. 3. Resposta de Jesus. Eles põem a incoerência do argumento deles. Ele mostra que ele diz, aliás, que aquilo é ação divina. E ele diz, se é pelo Espírito de Deus que expulsa o demônio, então chegou o reino de Deus. E agora algo importante no texto de Lucas, porque Lucas diz, dedo de Deus. E aí a pergunta, onde que nós temos escrito na Bíblia o dedo de Deus agindo em algum momento? Vocês se lembram? Boa. As tábuas da lei foram escritas pelo dedo de Deus. Se eu não me engano também, o sonho de Beltzazar, ele vê alguma mão escrevendo na parede, né? Mene, mene, tekel. Mas tem um outro. Vocês se lembram? Então vamos ler. Êxodo 8, do 16 ao 19. Alguém lê aí.
Êxodo 8, 16 até o 19. Êxodo 8, 16. Êxodo 8, do 16 até o 19. Alguém lê? Pode ler. Espera aí, rapidinho. Transformou o pó em piolho. Agora o 18. Só a primeira parte. Eles tentaram fazer o mesmo. Legal? Os magos tentaram produzir piolho também. Continua. Mas não conseguiram. Beleza. Agora o 19. Pode ler tudo. Os caras tentaram produzir piolho como fez Arão e Moisés. Não conseguimos. Os magos reconhecem. É o dedo de Deus, como diz Lucas. É a ação divina. Nós não conseguimos. É realmente Deus. Tem um trem diferente aqui. O que o faraó faz, porém, depois até dos magos de faraó reconhecer, porém o coração de faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Perceba, existe uma clara evidência. Estou cuspindo aqui. É tão claro que é. Existe uma clara evidência de que é o dedo de Deus até para os magos do faraó. E eles dizem, faraó, é o dedo de Deus. E o faraó fala assim, que dedo de Deus? Nada, cala a boca, sabe nada. Dedo de Deus, dedo de Deus. Percebam, a incredulidade diante de um fato, cara, não tem como contestar. Tá? Dedo de Deus, nada. Então o coração do faraó é endurecido. Perceba então o porquê de Lucas usar a frase é o dedo de Deus se eu expulso demônios. Para mostrar e fazer alusão. Vocês lembram do faraó, rapaziada? Fariseusada, escribaiada. Vocês lembram do faraó? Vamos lá. E daí então ele faz a advertência. Blasfemou contra o Espírito? Não tem perdão. Nem agora e nem para sempre, irmã Márcia. Que esperto. Dito isso, pergunta. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Alguém? Ficou? Então, em poucas palavras, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? De outra procedência. Estamos caminhando bem. Estamos caminhando bem, irmã Márcia. Marta, desculpa. É mais ou menos isso aí. Ô, Mateus, vem aqui, você que é um cara inteligente. Por favor. Mateus, você agora vai pegar esse utensílio que tem um líquido aí dentro. Me convença que líquido é esse aqui. Quimicamente falando, o que é isso aqui? Não, eu quero que você me convença que isso aqui é água, tá? Vamos fazer de conta que eu não sei. Me convença que isso aqui é água. Não, eu quero que você me convença que isso aí é o que é isso daí. E eu faço de conta que eu não sei, tá? Cara, quimicamente falando, o que é isso aí?
Você tem alguma explicação geológica, histórica, filosófica, espiritual, qualquer outra para me convencer que isso é água? Eu quero, Mateus, que você consiga deixar isso muito claro que isso é água, cara. Tá. Agora, beleza. Essa é a explicação dele, você já toma um pouquinho. É água? Legal. Agora, realmente não tem cheiro. Olha, ainda que nós não tenhamos um laboratório aqui, eu parente porque é H2O mesmo, segundo as más conversações. É líquido, está em temperatura ambiente, né? Não tem cheiro. Não tem gosto, mas de fato parece água. Só que na verdade isso aqui é Coca-Cola com 2 dedinhos de Contine e um fundozinho amargo de boldo. Vocês perceberam a idiotice que é isso aqui? Isso aqui é água, gente. Mas eu faço de tudo para provar que isso aqui não é. E ainda falo que isso aqui, ao invés de água, é Coca-Cola com 2 dedinhos de Contine, é quase que um rabo de galo. Com um finalzinho de boldo, né? Que os velhos gostam de tomar isso no bar. Ruim até uma... É óbvio que isso aqui é água. Incontestavelmente isso é água. Mas, vamos pegar aqui um pouquinho do contexto dos fariseus. Se Jesus está certo e fazendo o que é de Deus, eles estão errados. Se o Mateus está certo que isso aqui é água, eu estou errado, porque eu falei que isso aqui é Coca-Cola. E eu luto fervorosamente para que isso aqui seja Coca-Cola. Porque se não for, eu perco muita coisa, gente. Eu preciso... Olha, para eu abrir mão de que isso aqui seja Coca-Cola com Contine um fundozinho de boldo, eu vou perder muito. Agora, imagina o seguinte. Vamos pegar aqui um homem muito rico, com muito dinheiro, para a gente ilustrar um pouco os fariseus. E ele ganhou todo aquele dinheiro dele com coisa errada. Sei lá, com agiotagem, jogo do bicho, vendeu droga, cafetão e etc. E então você traz, obviamente, irmãos, deixa eu só, antes de eu continuar aqui. Existem pessoas, e até o próprio Marco Granconato, não sei se vocês conhecem, o Granconato fala assim, é impossível hoje alguém cometer pecado contra o Espírito Santo, blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque ele precisa de uma evidência extraordinária, como foi o caso dos fariseus. Então, hoje, ele diz assim, ó, é impossível alguém cometer esse pecado, porque não tem como eu comprovar como Jesus comprovou que ele era o Messias. Eu não tenho esse poder, e ninguém tem. Nesse caso, então, alguns dirão que é impossível que alguém caia nisso. Mas eu quero acreditar que é possível sim, tá? E eu acredito que sim. Então o cara ganhou dinheiro com agiotagem, cafetagem, prostituição e etc. Se ele abrir mão do que ele ganhou, do que ele acredita principalmente, e de todo o império dele, ele tem muito a perder. E quem tem muito a perder, é muito difícil de largar a mão daquilo que tem. No caso dos fariseus, é o que eu acabei de falar. Se ele está certo, acabou nós, cara. Esquece. Acabou o farisaísmo, acabou o negócio de templo, que nós somos os mestres da lei, etc. Então, eles têm muito a perder. Quando o povo começa a falar, será que é o filho de Davi, rapaz? E ainda detalhe, né? No texto grego, a construção do texto parece que a pergunta da multidão não é tipo assim, nossa, será que ele é o filho de Davi mesmo? É tipo assim, ele não deve ser o filho de Davi, né? Existe uma questão negativa na pergunta também. Mas ainda assim que existe uma questão negativa nessa pergunta, tipo, não é possível que esse cara seja o filho de Davi. Não é possível. O que os fariseus fazem? Já dá na goela. Toma, não é. Esse aí, cara, é filho do diabo. Ele faz isso aí com o poder do diabo.
Ou seja, existia uma fagulhinha no coração, ainda que duvidosa, e os fariseus vêm e apaga através daquelas. Beleza. Deu para entender até aqui o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Agora tem um detalhe. Por que Jesus atribui a questão da fala? Porque blasfêmia, a palavra blasfêmia, significa injuriar. É um ato de falar com palavras, tá? Por isso que isso acontece quando os fariseus ou disseram de fato, porque eu tenho de verdade essa dúvida. A irmã que acabou de falar, eu tenho dúvida, porque às vezes no meu pensamento, no meu coração. Vocês viram quando eu estava lendo o texto aqui, que Jesus falou assim, o Mateus registra, e quando Jesus, sabendo dos pensamentos deles, existe a possibilidade dos fariseus não terem falado isso abertamente, que Jesus expulsava pelo demônio. Então, é como se eles tivessem eles aqui, uns 3, 4 fariseus, assim, mas será que ele tá? Ele faz isso aí. Não, ele faz isso aí pelo demônio. Mas não falando em voz alta, mas murmurando. Ou eles estão mesmo, cala a boca que você faz aí pelo poder do diabo, tá? Falando para todos ouvirem. Então, assim, existe ainda essa parada. Eu vou discorrer um pouco mais sobre isso, mas a questão da blasfêmia, ela vai provavelmente discorrer dessa incredulidade impressionante diante de um algo extraordinário que é inevitável ou inegável que aquilo é uma obra divina. Então é uma incredulidade muito grande que vai resultar em provavelmente palavras proferidas, tá? Mas vamos lá. E uma outra pergunta: por que só a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada? Aqui a gente vai falar, isso aqui é... Por que eu posso blasfemar contra Deus Pai, contra Deus Filho, e só contra o Espírito, e eu vou ser perdoado? Que Jesus fala, toda blasfêmia contra o Filho do Homem, qualquer pecado tem perdão. Agora, blasfemou contra o Espírito, esquece. Zedou o pé do frango, filho. Já era, caixão de ela preta. Alguém se arrisca? Sim, existe aqui isso é uma coisa legal também, né? Jesus ele já está começando a inserir meio que a ideia da Trindade, né, de Deus, do Deus Pai que enviou ele mesmo e aí o Espírito. Mas a questão é, irmão Maurício, por que só contra o Espírito e não contra o Deus Pai e contra o Deus Filho? Irmã Márcia, não é... Irmã Márcia não, cara. Marta. É que você está sentado no lugar onde a irmã Márcia está sentada, entendeu? Aí eu... Não é isso. Mas, assim, vamos lá, tá? Vamos lá. Vamos responder essas duas coisas aí. Assim, de forma mais formal. O que é? Geralmente se responde que a blasfêmia contra o Espírito Santo é essas duas coisas. Blasfêmia contra o Espírito é falar mal ou preferir alguma palavra mal ao Espírito Santo, xingar o Espírito Santo e coisas do tipo. Até falar palavrão para o Espírito Santo. Tá? Perdi alguém, sei lá, alguma coisa muito triste aconteceu, uma frustração muito grande, a pessoa xinga Deus, xinga Jesus. Aí ele fala, não, xinguei Deus e Jesus, estou de boa. Mas se eu xingar o Santo Espírito, aí azedou. Então alguém vai achar que é isso, tá? Muitos acreditam assim. Ou é atribuir a Satanás as obras do Espírito Santo. Tá? São respostas incompletas. E às vezes, dependendo do caso, errada. E por que eu digo errada dependendo do caso? Porque, como eu disse, eu acho que existe sim a possibilidade de alguém cair nesse pecado. Só que o mudo está imune a esse pecado? Se o pecado da blasfêmia, como um todo, é falar, usar as palavras, se alguém, por exemplo, contar uma piada, ou ignorantemente falar alguma coisa, ele, sem ter uma evidência exata daquilo como os fariseus tiveram, ele está blasfemando contra o Espírito? Então, assim, as palavras proferidas, eu não acho que esteja, não é o todo, tá? E o outro caso que eu coloquei que é que atribuir as obras de Deus ou do Espírito Santo a Satanás. Igualmente, a gente precisa entender duas coisas. Existe a questão da ignorância. A pessoa é ignorante, ela não sabe o que ela está falando. Olha só o que Jesus falou na cruz, gente. Deus perdoa-lhes os pecados porque eles não sabem o que estão fazendo.
Ou seja, se eles soubessem o que estavam fazendo, eles não fariam. Existe uma questão de ignorância. Cara, você está falando um bagulho que você nem sabe o que você está falando. Os fariseus não é o caso. Eles sabem exatamente o que eles estão falando. Tá? Eles têm completa convicção do que eles estão atribuindo a Jesus e a gravidade daquilo. E detalhe, quando você pega o livro de Números, tem não sei se é Números 15, não vou me lembrar agora, mas tem uns 4 versículos que vai tratar sobre o pecado não premeditado ou não... O pecado ignorante. Alguém pecou sem saber. Tipo, eu não sabia que passar o sinal vermelho era errado. Aí eu passei. O que você vai fazer? Você vai trazer uma oferta. Traz uma oferta lá, você está perdoado. Então existe aquele pecado inconsequente, involuntário. Essa é a palavra. A pessoa não sabe, ignorante. Só que ele fala assim, mas aquele que peca, sabendo, conhecendo, com convicção, vou pecar mesmo e não estou nem aí. Esse para matar. E então a ideia da convicção das coisas levava à morte as pessoas. Os fariseus estavam convictos do que eles estavam fazendo. Nós estamos atribuindo... Isso era blasfêmia. Tá? Isso aqui é um ato realmente de blasfêmia. Então, não existe uma questão de ignorância aqui. Tá? Então, por isso que eu não acho que é só atribuir a Satanás as obras de Deus e nem só falar. Vamos para frente. O que não é blasfêmia contra o Espírito Santo? Tem aqui 6 coisas. O que não... Satanás por Satanás. Isso. Na verdade, ele tinha autoridade, mas ele tinha autoridade pelo poder do diabo. Não Deus autorizando, porque aí está um detalhe muito importante, que aí agora a senhora entrou numa coisa interessante. Quando você pega o livro de Atos também, antes de Jesus expulsar demônio, já tinha fariseu expulsando demônio, e outros judeus que faziam isso. Então, o fato deles presenciarem um homem, Jesus, expulsando demônio, não era algo incomum. Tá? Havia exorcismos antes de Jesus. Só que quando Jesus chega, o nível de exorcismo muda. Entendeu? É outra pegada de exorcista. Então, os que expulsam demônios antes, né, de Jesus, ou outros judeus que expulsavam demônios, eles tinham certa aptidão para isso. Tá? E faziam em nome de Deus. E realmente acontecia de ter exorcismos. Mas Jesus é outra pegada. Jesus tipo, quando ele chega no demônio gadareno lá, o demônio se ajoelha diante de Jesus e fala: por que você veio atormentar a gente antes da hora? Mano, nós tava de boa aqui, velho. Tava de boa assistindo Netflix, comendo aqui o meu Doritos, e você veio me atormentar antes da hora. Então, mas enfim, vamos seguir. O que não é, gente? Não. Acho que acabou a bateria. Som. Então, não é só incredulidade. Não é resistir à graça de Deus. O que é resistir à graça de Deus? É Deus. Você vai, alguém fala de Jesus, prega, fala que você tem que se converter e oferta para você é o evangelho, fala de Jesus e você não, e 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 não. O próprio Paulo fez isso. Diversas vezes Deus tentava, até uma hora que Deus chega nele, aparece na frente dele o próprio Cristo e fala para ele: ô Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Trocando aqui para um ditado popular brasileiro, você está dando um murro em ponta de faca, cara. Você está resistindo. Agora, acabou sua história, agora esquece, né? Agora, Paulinho. Não é negar Jesus e nem em situações extremas. Então você foi lá nas Arábia da vida, pegaram você, te apontaram uma AK-47 na cabeça, nega Jesus ou vai morrer. E você nega. Esse pecado tem perdão, tá? Negar a Jesus tem perdão.
Heróico seria se você não negasse e morresse. Mas você nega. Pedro fez isso. Você não é parceiro do cara ali? Não, só não. Exato. Não é negar a divindade do Espírito. Não é pecar contra o Espírito, porque existe a questão da blasfêmia, que é um pecado contra o Espírito, mas você pode pecar entristecendo, enfim, como a gente tem alguns exemplos da Bíblia. E não é proferir uma palavra maldosa ou algum palavrão. Somente isso. Não é. Vamos ver o que é. A blasfêmia contra o Espírito não é um deslize qualquer. Ou uma palavra impensada dita num momento de raiva. Trata-se de um ato muito mais sério. É a rejeição consciente, deliberada e persistente. Consciente, deliberada e persistente. Precisou de 10 pragas e mesmo assim o caboclo não botou fé. Mano. Precisou de 10. E detalhe, você começa a ler o texto depois aqui, vai ler Mateus 12. Jesus fala esse monte de coisa, sabe o que eles fazem depois? Mostra um sinal para nós então. Eu acabei de expulsar o lazarento do endemoniado. Eu acabei, sabe qual o sinal que vocês vão ter? O de Jonas. 3 dias na banha da baleia, estava lá bonitão, eu vou ficar 3 dias e depois vou ressuscitar. Ah, legal, não entenderam. Jesus morreu 3 dias, ressuscitou o 3º dia. Mesmo assim, com um sinal mais incrível que a ressurreição, eles não acreditaram. Rejeição consciente, deliberada e persistente da clara evidência da ação divina e que pode, entre aspas, eu vou explicar à frente, e provavelmente vai resultar em palavras proferidas. No caso dos fariseus, eles viram Jesus expulsar demônio e realizar curas pelo poder do Espírito. Contudo, em vez de reconhecerem a obra divina, atribuíram a Satanás. Isso não é ignorância, mas incredulidade, escárnio proposital. Então a blasfêmia contra o Espírito acontece quando alguém, mesmo diante de verdade escancarada, escolhe endurecer o coração e rejeitar o testemunho do Espírito, e essa incredulidade extrema, consequentemente, vai manifestar em palavra e então caracterizar o pecado, o combo inteiro, né, de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, provavelmente, alguém que é tão duro dessa forma vai falar. E por que ele vai falar? O próprio Jesus depois vai começar a falar assim, ó, a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de incredulidade, é isso que você vai falar. Aqui, ó. Mateus 12. Isso. Muito obrigado. Mateus 12, mais para frente. Fazei obra. 34. Mateus 12, a gente leu até o 32. O 34. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Seu coração está cheio de incredulidade? Como é que vai esperar coisa boa do seu coração? Agora uma opinião minha, pessoal. Não provável, mas possível. Tá? O que eu falei antes, esse é um assunto muito debatido. As pessoas, alguns falam uma coisa, outros falam outras. Mas assim, num consenso geral, é difícil chegar. Mas o grosso da discussão é basicamente isso. Existe uma incredulidade, assim, é incrível a incredulidade que esses caras alcançam, tá? E eles acabam proferindo palavras. Por que é uma opinião provável, possível, mas não provável, e opinião pessoal minha, pode ser cometido sem palavras? Jesus diz, o texto diz que eles murmuravam, embora provavelmente a tradução aqui não seja a melhor palavra murmuraram, mas falavam mesmo, tá? Só que depois o texto fala que Jesus conhecia os pensamentos deles. Agora, a gente pode considerar o seguinte, ou Jesus conhecia os pensamentos, no caso eles não falaram alto, ou Jesus não ouviu, mas mesmo assim sabia do que eles estavam falando, ou esses pensamentos que Jesus conheciam era o pensamento que antes Jesus já foi alvo
tramavam matar Jesus. Para matar Jesus, ele precisa blasfemar. A blasfêmia é passivo de morte. Então, talvez esse pensamento que ele sabia não necessariamente era o pensamento blasfemo, mas a intenção de fazer Jesus cair no pecado de blasfêmia e então poderem matar Jesus. Mas enfim, por que possível, mas não provável? Porque somente a tradução ARA que a gente leu e a King James 2021 trazem as palavras murmuravam no texto. Pensamento, todas as traduções têm, mas murmuravam só King James e a ARA. E o texto original é eipon, a palavra aqui que traduz para murmuravam. E eipon é mais ou menos a ideia de realmente de falar com convicção, ou falar de forma audível, tá? Então, assim, eu ainda considero a possibilidade, porque eu falei do mudo. Como é que o mudo, para ele cair no pecado de blasfêmia, então ele tem uma sorte, né? Se ele não fala. E quer ver um outro que eu estava conversando na célula esses dias? Quem foi na célula agora? Terça-feira? Estava na célula. Todo mundo aqui, né? Não, alguns não. Mas enfim, a célula a gente está tratando sobre o Provérbios. Vocês falaram do capítulo 5, né? Não, eu já falei lá na célula do 6, do 7, eu acho. Mas a gente vai ver algumas coisas no texto do 5, 6 e 7 ali que vai falar da mulher promíscua. E Salomão fala assim, olha, toma cuidado com os seus olhos, que você vai ficar olhando a mulher, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei pra galera, bom, o cego tá de boa, né? O cego tá tranquilo, porque o cego, irmão, qualquer coisa pra ele, tendo um cabelo grande, né? E umas partes do corpo um pouquinho mais avantajadas, pra ele é mulher. Então, o cego não tem esse problema de pecar com os olhos, ele está imune a isso. Porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Enfim. No caso aqui, o mudo, por exemplo, não poderia cair no pecado de blasfêmia. Mas e no pensamento? E na vontade de falar, ele fala, e não falou. Entendeu? Se ele falar em libras. Exato, é o que o texto diz. Então, vamos para o contexto agora imediato e amplo, para a gente entender mais a fundo isso. Contexto imediato, Jesus expulsa o demônio. Será que esse é o filho de Davi? Se a gente ampliar mais para Mateus, a gente vai ver que não é a primeira vez que Jesus está fazendo milagres e curando pessoas, expulsando o demônio na frente dos fariseus. E em Mateus 9, a gente tem dois relatos interessantíssimos. No primeiro caso, Jesus cura o paralítico. E ele fala assim, olha, seus pecados estão perdoados. E os fariseus falam assim, é só Deus pode perdoar pecado. Tá de melisquência. Então o que é mais fácil? Falar para ele andar ou perdoar pecado? Então é o seguinte, seus pecados estão perdoados. Levanta e anda. Imagina Jesus assim, ó. O que acontece? Eles viram. No segundo caso, ele liberta um homem mudo, que estava possuído por demônio. E em Mateus 9,4, a primeira acusação, não é agora a primeira é em Mateus 9,34. Os fariseus falam para Jesus, ou para o pessoal ali, ele expulsa demônios porque o príncipe dos demônios lhe dá poder. Então é um episódio que mostra a hostilidade dos fariseus, que ela não surgiu em Mateus 12. Isso está acontecendo. Primeira praga, segunda praga, terceira praga, quarta praga, e vem vindo. Então, eles já estavam vindo, repetidamente, vendo os sinais de Jesus. E eles escolhem distorcer o que Jesus está fazendo. E mais adiante, no capítulo 11, isso é interessantíssimo. Jesus começa a repreender a cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Ai de você, Corazim, Betsaida, porque se os milagres que eu fiz aqui tivessem sido feitos lá em Tiro, eles teriam crido em mim. Se eu tivesse feito os milagres que eu fiz aqui, e lá em Sodoma e Gomorra tivesse acontecido os milagres que eu fiz aqui, eles teriam crido. Mas vocês, mesmo com os milagres, não creram. Vocês vão pro colo do tinhoso. Jesus diz isso, tá? E aí Mateus 12, do 9 ao 14. Agora bem mais atrás, aí, um pouquinho, aliás, né? Mais atrás. Jesus entra na sinagoga e cura um homem com a mão mirrada
no templo. E os fariseus, você está curando no sábado, está de melisquência, não pode. E dessa forma, tanto o contexto imediato quanto o amplo revela o mesmo padrão. A incredulidade persistente dos fariseus e das cidades mencionadas, mesmo diante de manifestações inegáveis do poder de Deus. Aí é que está o detalhe. Quanto mais evidente a manifestação, mais culpado você é. Tenha isso em mente. Os homens que vieram antes de Jesus, antes da compilação da Bíblia, no caso, não está no meu celular aqui, eles terão um julgamento menos rigoroso do que nós. Abraão, esses caras, legal. Aí tem uma galera que, antes de Jesus, é justo, né? O desconhecimento, a ignorância, Jesus vai levar em consideração isso no dia do julgamento. Não quer dizer que não vai para o inferno, quer dizer que vai. Só que tem um detalhezinho aqui também, tá? Assim como no céu teremos níveis de galardão, pessoas mais recompensadas do que outras por suas obras, todos serão salvos. Mas teremos, eu não quero ofender, mas só usando aqui como ilustração, teremos garis nos céus e CEOs. Sim. Tá? Terá isso no céu, tá? O céu não é comunista, gente. Vai ter classe A, classe B, classe C, vai ter uma galera que vai estar lá pertinho de Deus. E nós aqui, ó, de boinha, tá? Disputando aqui, ó, o proletariado. O inferno, a mesma coisa. Certamente Judas vai estar lá no nível 100 do poço. Aí a gente vai vindo com Hitler, Mao Tse Tung, Átila, e a galera vai vir subindo. Ou seja, é um forno que vai do 160 até o 400 e pouco ali, tá? Então, a ideia aqui é o seguinte, quanto mais é dado... Obrigado, irmã. Olha o que o John MacArthur fala. Quando as pessoas têm uma grande oportunidade de ouvir a palavra de Deus e até de vê-la demonstrada com milagre e então rejeitam, sua culpa é intensificada incomensuravelmente. É muito melhor não ter ouvido nada sobre Cristo do que ouvir a verdade sobre Ele e ainda assim rejeitá-lo. Se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos... Isso aqui é Hebreus 10, 26 e 27. Olha só o que diz o texto de Hebreus. Se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Quanto mais luz, maior a punição por não receber esta luz. Como diz o próprio Lucas 12:48, mas aquele a muito foi dado, muito é exigido, aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirá. Por que somente contra o Espírito Santo? Vou explicar. Uma pergunta, né? Por que só contra o Espírito? Por causa do Espírito Santo ele é mais bonzão do que os outros dois? Não. Na verdade, o argumento ele passa a ser até lógico. Jesus está falando algo que é óbvio quando a gente considera a obra de cada uma das pessoas da Trindade. Olha só. O Pai é o arquiteto e soberano. Então ele cria e providencia, ele elege as pessoas, ele inicia a salvação dando o seu filho. Legal. O filho aplica a redenção, morre na cruz, ele faz mediação entre Deus e os homens, e ele traz a revelação de quem Deus é. E o Espírito Santo convence a gente de tudo isso. Você tem 3 fichas. Você pode crer em Deus. Vamos pegar, ó, como é que é o nome dele? César Cavalcante falou sobre isso. O homem do Antigo Testamento, ele tinha o Deus Pai como aquele que ele deveria crer. Gente, eu estou vendo que vocês estão tirando foto, eu posso mandar isso aqui tudo depois no WhatsApp lá da igreja, tá? E vocês podem ter esse acesso aqui tranquilamente. Você tem a primeira ficha, acreditar em Deus Pai do Antigo Testamento. Pô, não deu, estava difícil. Não, beleza. Aí ele manda o seu filho, segunda ficha sua, crer em Jesus. Rapaz, também não me convenceu muito. Aí Jesus manda o Santo Espírito em Atos 2.
você não crê no Espírito Santo, nas ações dele, de apontar para Jesus Cristo e para você crer nele. Quem mais tem para te convencer? Não tem mais ninguém. O poder do Espírito, ou a atuação dele é convencer o homem da justiça, do pecado, do juízo e apontar para Jesus. Todos os milagres que Jesus fazia, era o Espírito Santo assim, ó, rapaziada, filho de Deus. Ó, é o Messias. Jesus é batizado, aparece um caboclo do céu falando em voz de... Como é que é o nome dele? Em voz de FM? Não, mas tem um cara lá que era do Fantástico lá, que morreu. Eis o meu filho amado, a quem me comprazo. E o Espírito Santo, como uma pomba, indica. Olha o caboclo aqui. É, molecada, ó, chegou, hein? Está o tempo todo o Espírito Santo apontando. Jesus, ele é o cara, ele é o Messias. É ele quem imputa e pede para que nós venhamos crer. É ele que faz assim no nosso coração. Viu só? Falei para você que era. E você nega ele. Acabou. Por isso é óbvio, contra o Espírito Santo não há perdão. Como é que eu faço? Olha só, como que alguém blasfema contra o Pai? Alguém pode negar a existência de Deus Pai, de Deus como um todo, atribuir a ele características malignas. Nossa, como assim? Deus mandou matar crianças no ventre? Nossa, que Deus ruim. Pode blasfemar contra Deus. Como que alguém blasfema contra o Filho? Ah, Jesus, na verdade, olha, isso aqui é interessante. As pessoas blasfemavam contra Jesus. Ele é glutão, ele é beberrão, ele é endemoniado, ele é não sei o quê, não acredita nele. As pessoas faziam isso. E por que são perdoáveis? Porque a obra do Espírito é precisamente a de abrir os olhos para a verdade a respeito do Pai e do Filho. Uma pessoa pode, em sua ignorância, rejeitar o Cristo, mas o Espírito Santo pode, posteriormente, convencer ela. O perdão é possível porque a pessoa ainda não rejeitou o próprio agente que leva ao arrependimento. Como que alguém blasfema contra o Espírito? Tem todo esse contexto que a gente falou. Os fariseus veem milagre, um milagre inegável de Jesus. Eles não podem negar aquilo que foi manifesto. A obra do Espírito Santo estava clara diante deles, testificando de Jesus. No entanto, ao invés de se curvarem, eles atribuem aquilo ao diabo. Então a blasfêmia é uma rejeição final endurecida da verdade revelada pelo Espírito. Olhar para a luz e chamar a luz de trevas. Por que é imperdoável? É imperdoável não porque Deus não queira perdoar a pessoa, mas porque a pessoa se coloca em um estado onde o perdão é impossível. Agora eu vou fazer uma pergunta baseada nisso aqui. Blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo é o quê? Incredulidade. Irmão, você pode ter matado, roubado, se prostituído, vendido droga, estuprado, blasfemado contra o Deus Pai, contra o Deus Filho, negado a Jesus. Gente, estuprado criança, tem perdão. Por incrível que pareça. E olha que interessante, parece que a blasfêmia contra o Espírito ela é menos aterrorizante do que uma pessoa estuprar uma criança. Olhando, mano, muito melhor você falar contra o Espírito do que estuprar uma criança. É verdade, terrenamente falando, consecutivamente na terra, é verdade. É melhor você não estuprar ninguém do que você... Né? Agora, eternamente falando, aquele homem não tem perdão porque blasfemou contra o Espírito. O outro que estuprou a criança tem perdão. Vai entender a mente de Deus também. Porque se eu fosse Deus, eu tinha matado geral. Mas olha como Deus é gracioso. Como se estende a graça de Deus sobre os homens. Ah, mas isso aí é... É que assim, irmã, quando a gente... É que assim, ó... Sim. A questão é o seguinte. Claramente, todo não filho de Deus é filho do diabo. Agora, existe uma diferença. Existem pessoas possessas pelo diabo e pessoas influenciadas pelo diabo. O homem, olha só, por isso que às vezes eu falo aqui na escola bíblica, é muito mais fácil expulsar demônio do que lidar com joio no meio do trigo. O possesso é falar, sai em nome de Jesus, se precisar dar um, né, discipula, etc. Acabou. Agora, o influenciado é muito pior. Os fariseus não estavam, talvez, possessos,
Porque se estivessem possessos, Jesus expulsaria o demônio deles. Eles estavam influenciados. Tá? Por isso que eu tenho mais medo de crente influenciado pelo diabo do que de gente que recebe pombagira no corpo. Eles são muito menos ofensivos para a gente. Tá? Por fim, gente, em outras palavras, é como um doente, tá? Que não apenas recusa o remédio, mas ainda insulta o médico, joga o remédio no chão e insiste que o remédio, na verdade, é veneno. Ao fazer isso, ele mesmo coloca a sua vida em risco. Isso é a blasfêmia contra o Espírito. Não é que Deus não queira perdoar as pessoas, é que as pessoas endurecem tanto o coração que elas nem querem ser perdoadas. E não existe perdão de Deus sem reconhecimento de que Ele é Deus, de que Jesus é o Filho de Deus. Então, mas sim. Sim, mas eles não estavam possessos pelo demônio. Eles estavam influenciados. Outro influenciado pelo demônio, o próprio Pedro. Não, Jesus, se alguém vier atrás do seu, eu vou dar minha vida para trás de mim, Satanás. Ele não estava endemoniado. Não, porque a intenção dele era defender, talvez, mas assim, a intenção de Pedro era como que impedir o plano de Deus. Jesus estava o tempo todo, cara, eu preciso morrer, eu vou ressuscitar depois, e explicando o plano dele. Quando Pedro fala assim, não, mas se vier matar o seu, eu não vou deixar. Eu que dou minha vida? Olha que interessante isso. Pedro, não é você que guarda a minha vida. Não é você que me protege. Eu dou a minha vida. Quando eu quiser. Então, assim, são detalhes, irmã Marta, que assim, nós temos que tomar certo cuidado, tá? É pior alguém influenciado pelo diabo do que alguém possesso pelo diabo. Tá? A gente não tem muitos casos de possessão demoníaca aqui na igreja, graças a Deus por isso. Mas nós temos aqui pessoas que têm relatos de pessoas assim, que foram possessas realmente pelo diabo. E eu tenho certeza absoluta que esse processo pelo diabo deu menos problema do que alguns joios que já apareceram por aqui. Exato. Tá? Então, o neopentecostalismo é muito pior do que a macumba, tá? O Edir Macedo é muito mais inimigo da igreja do que uma mãe de santo que anda na rua. O Edir Macedo é uma praga, um maldito miserável que vai queimar no inferno. Pronto, falei. Desgraçado, herege. Em tempos anteriores ele seria queimado. E eu ia estar lá, queima maldito. Tá? Porque, cara, é muito pior o Edir Macedo do que uma mãe de santo. Tá? Muito pior. Que o Edir Macedo se converta. Mas enquanto não se converte, que o diabo lhe carrega. Muitos. Pode. Sim. Pois é. Pode falar, João. Exato. Sim. Cara, eu não vou entrar nisso, porque não é o assunto, mas eu vou só explicar uma coisa para você. Possesso pelo demônio. Gente, desculpa. Esses capeta que bota a mão para trás. Ai, meu Deus. Ah, eu vim matar. Cara. O endemoniado de Gadareno estava pelado no cemitério. Tá? Pelado no cemitério, causando algazarra. Quebrando tudo. Os caras prendiam ele, ele quebrava tudo. Aí botou a mão para trás, é o capeta. Não é, gente. A pessoa, quando ela está nas drogas, ela está sendo influenciada pelos deuses deste século. O diabo, que lhe oferta um monte de coisa para ele se destruir.
possessão... Gente, o dia que vocês verem uma possessão demoníaca de verdade, eu nunca vi. E sabe o que é interessante, João? Quando você pega o texto bíblico, nos tempos de Jesus, nós temos muitas expulsões de demônios. É impressionante, só que quando a gente pega os tempos de Jesus, em 3 anos a gente tem, 10 relatos. Temos os apóstolos com mais 10. Em toda a Bíblia são 20 relatos, são 1.600 anos de Bíblia escrita, 20 relatos de possessão demoníaca. Você vai numa igreja, tem 20 só em 10 minutos. Gente, pelo amor de Deus, isso é algo inusitado, tá? Possessão demoníaca não acontece toda hora. Não é em todo momento e não é em qualquer um. Assim como na Bíblia é algo escasso, a gente pega isso como exemplo. Cara, não é todo mundo que fica endemoniado, e não é todo mundo que fala que está endemoniado ou que finge que está endemoniado. Quando a gente vê um endemoniado de verdade, eu vou contar um relato para você. Meu professor de seminário, Ronald Rivas, falou que ele fazia missões em São José do Egito. Não me lembro o estado, era uma cidade. Mataram um missionário na esquina, que ele plantou a primeira igreja daquela cidade. Certo dia chamaram ele para ir na onde? Na igreja expulsar demônio. Chamaram ele para ir na roça, no meio do mato. Tem uma mulher lá que está cabulosa, pastor, vamos lá. O pastor foi. Quando ele chegou lá, ele falou que a mulher estava levitando. Que as coisas faziam isso aqui, ó. Caíam no chão e levitavam. Gente, botar a mão para trás e fazer... Ó, vê se eu estou endemoniado. Ah, eu vi um capeta. Ah, gente. Por favor, cara. A gente precisa... Olha, sinceramente, irmão... Então, eu não sei, porque assim, ó, de verdade, muitas pessoas que caem... A gente está entrando num assunto aqui que a gente pode discutir. Eu acho que eu coloquei lá para a gente estudar sobre isso. Só que eu não sou a melhor pessoa para falar nisso. Sinceramente, olha, eu acho que isso é boa parte dos casos. A maioria dos casos é indução a uma psicopatia, a uma esquizofrenia, do que realmente possessão demoníaca. Rapidinho, eu não estou falando que não existe. Eu acredito que exista. Eu nunca vi. Os que eu vi, eu duvido muito. Duvido muito. Muito, muito, muito mesmo. Nunca vi. Tá? Agora, eu não duvido que isso exista. O pastor Ronald, um homem de Deus, falou sobre isso. O pastor Gilson, reformado, calvinista. Nas igrejas calvinistas isso não acontece. Tá? Rapidinho. O pastor Gilson foi fazer missão na África. Ele falou assim, Jonathan, no Brasil é impressionante, a gente tem que convencer as pessoas que o diabo existe. Na África, a gente não precisa. Porque, cara, é assim, ó, o tempo todo você sai na rua e coisas assim, você fala, meu Deus. Então, assim, eu não acredito que não exista, mas eu acredito que 99% das vezes é mentira. Peraí, irmã Marta. Deixa a irmã Alisson falar. Pode falar, irmã. Exato. Muito obrigado, a senhora é manja do cérebro. Manda lá. Mais uma pergunta. Esse tipo de coisa acontece por indução ou a pessoa do nada faz isso? Pronto, está resolvido o meu problema. Tá, resolvido. Uma vez eu fui na Universal, que minha avó me levou. Fui na Universal que tem lá na Bacabal, lá em São José. Exatamente, o cara pegou, jogou um Lá menor aqui, ó. Ó Deus Todo-Poderoso! E não sei o que com os demônios. Daqui a pouco vocês começam a ouvir os gritos. Eu era moleque. Ó, tava correndo dali.
Mas hoje em dia eu fico lá, dou risada da cara deles, falam, mano, vocês não... arrancam na porrada. Do Beelzebub. Isso, capeta. Isso. Sim. Demôniozinho